Olá, que bom que você está por aí. Eu sou o professor Everton Castro, eu sou teólogo e filósofo e trabalho atualmente na Faculdade Adventista da Amazônia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você está na série de estudos intitulada Bíblia Responde e hoje falaremos sobre um tema muito importante. Veremos o que a Bíblia fala sobre a morte. Deixa eu introduzir o estudo te fazendo algumas perguntas. O que você pensa sobre a pessoa quando ela morre? Para onde será que ela vai? Será que se for boa vai para o céu, se for mal vai para o inferno? Será que a alma fica vagando por aí e pode voltar para puxar o pé de alguém? Será que é possível se comunicar com os mortos, pedir informações deles? Pois bem, vamos ver o que a Bíblia fala sobre estas questões. Primeiramente, para sabermos o que é a morte, precisamos entender o que é a vida. Então vamos ao livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, para então vermos o que a Bíblia fala sobre a origem da vida humana. A Bíblia diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A matemática da vida é muito simples. Deus pegou o pó da terra, moldou o boneco de barro, e depois soprou nesse boneco fôlego de vida. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. Então veja, segundo a Bíblia, o homem não tem uma alma dentro dele. O homem é uma alma. Não existe uma entidade dentro do homem. A união do pó mais o fôlego é igual a uma alma vivente. Então, você já viu alguma alma por aí? Segundo a Bíblia, sim. Cada ser humano vivo é uma alma vivente. Então, se a vida é a união do pó da terra mais o fôlego de vida, o que seria então a morte? O Salmo 104, verso 29, mostra que a morte é justamente o processo reverso. Veja o texto bíblico. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Percebe matemática simples? Pó da terra mais fôlego de vida igual a vida. Pó da terra menos fôlego de vida igual a morte. Esta mesma matemática é apresentada em Eclesiastes capítulo 2, verso 7. Veja. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, segundo a Bíblia, a morte é apenas o processo de separação daquilo que Deus uniu no Jardim do Éden. Deus uniu o pó da terra mais o fôlego de vida, e na morte há a separação. O fôlego sai e o corpo volta ao pó da terra. Agora, depois dessa decomposição, existe algum tipo de consciência humana? Será que a pessoa sente, sofre, consegue enxergar alguma coisa? Veja o que Eclesiastes diz sobre isso. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então percebe que, segundo a Bíblia, quando nós morremos, não há nenhum tipo de consciência. Não sabemos de nada, não sentimos nada, não enxergamos nada. Mas agora vem um ponto delicado. Existem muitas pessoas que acreditam que é possível invocar a alma dos mortos ou conversar com pessoas que já faleceram. Mas, na perspectiva bíblica, isso além de ser proibido, isso é impossível. Mas agora você pergunta, mas eu conheço alguém que falou com a sua avó, eu conheço alguém que falou com a sua mãe, ou falou com um parente que faleceu. Então, como explicar se essa pessoa falou com o espírito do seu pai que morreu? Bem, na perspectiva bíblica, essa pessoa falou com um espírito, mas não foi o espírito de seu pai. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, a Bíblia fala sobre um espírito capaz de se transformar em outros seres. Veja, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Agora veja, quando voltamos ao Jardim do Éden, o primeiro engano de Satanás foi justamente falar para Eva que se ela pecasse, ela não morreria. E para enganá-la, ele se transformou em uma serpente, que era um animal muito bonito naquele tempo. Hoje em dia a estratégia é a mesma. Existem muitas filosofias por aí que falam que você não vai morrer. Quando essa vida acabar, você vai ter reencarnações, ou você vai voltar em forma de planta ou de bichos, ou você vai poder se comunicar com as pessoas. Ou seja, o mesmo engano do Éden. Não se preocupe. Depois da morte você não morre. E para enganar, Satanás ainda se transforma em outros seres. Ele pode aparecer como anjo, ele pode aparecer como um espírito de alguém que faleceu, tudo isso com o fim de te enganar e fazer acreditar que existe vida após a morte. No livro de Apocalipse, capítulo 16 e o verso 14, nós temos um alerta muito interessante. Veja, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais.
e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Interessante como o Satanás opera sinais e milagres com o fim de enganar pessoas. Ele consegue se transformar em seres, ele consegue operar milagres. E o problema é que hoje muitas pessoas procuram igrejas não pensando se o que elas ensinam de fato está na Bíblia, mas apenas se elas fazem milagres. Se a igreja faz milagre, então é a igreja de Deus. O problema é que milagres seriam um dos sinais usados por Satanás para enganar as pessoas nos últimos dias. Ainda sobre a questão da morte, existe um ponto interessante a ser considerado. Existe um livro muito interessante do teólogo Samuel Bacchiocchi intitulado Imortalidade ou Ressurreição. Só o título já é bem provocativo. O que o livro aborda é o seguinte: ou você acredita na imortalidade da alma, ou seja, que existe vida após a morte, ou você acredita na doutrina da ressurreição. Porque não tem como acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. E faz sentido. Porque o que é que o teólogo defende nesse livro? Veja, se alguém quando morre já vai para o céu ou para o inferno, o que é que Jesus vem fazer aqui quando ele voltar? Se o destino de cada um já foi selado, já foi julgado, o que é que Jesus vem fazer aqui? E ainda mais, se quando eu morro eu continuo vivo, qual o papel da ressurreição? Então a doutrina da ressurreição só faz sentido se quando a pessoa morre ela fica inconsciente em um estado de espera até o momento em que Jesus voltará e dará vida aos mortos. O livro de Apocalipse, capítulo 21, descreve a nova vida, o novo planeta que Deus restaurará. E entre as muitas promessas, existe um verso que eu gosto muito. Compartilho agora com vocês. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, amigos, um dia a morte será vencida e muito em breve não existirá mais coveiros nem cemitério, porque Deus restaurará esse planeta ao seu projeto original e nós teremos acesso à vida eterna novamente. Isso é o que a Bíblia promete, e se a Bíblia promete, nós podemos crer. Finalizamos por aqui o estudo de hoje e no nosso próximo encontro falaremos sobre o lugar mais sagrado descrito na Bíblia, a casa de Deus aqui na Terra. Eu espero você no nosso próximo encontro e até lá!